Olá, meu nome é André, sou acadêmico de enfermagem e nesse momento irei falar um pouco sobre do que se trata o infarto agudo do miocárdio. Segundo o Ministério da Saúde, estima-se que no Brasil cerca de 300 a 400 mil casos anuais de infarto e que a cada 5 a 7 desses casos ocorram óbito. Segundo também a Organização Mundial da Saúde, OMS, as principais causas de morte no mundo são as doenças cardiovasculares. Então, o que é o IAM, né? Também é conhecido como ataque cardíaco. É quando não tem o suprimento suficiente de sangue para o nosso coração, resultando em mortes ou danos celulares, né? Também conhecido como necrose. Então, como mostra nessa imagem aqui, dependendo da artéria onde ela for bloqueada, um músculo, consequentemente, ele vai sofrer essa falta de irrigação sanguínea, ocasionando assim a necrose tecidual. Então, o fluxo sanguíneo ele é interrompido devido à formação de coágulos nas artérias coronárias. Isso ocorre também devido a uma condição chamada de aterosclerose, que é essas placas de gorduras aí que ficam nas paredes das artérias. Então, fatores de risco como tabagismo, diabetes, hipertensão arterial e históricos na família de problemas cardíacos aumentam a probabilidade de desenvolver esta doença. O infarto agudo do miocárdio compromete predominantemente o ventrículo esquerdo, mas a lesão pode estender-se para o ventrículo direito ou para os átrios. O infarto do ventrículo direito geralmente resulta de obstrução da artéria coronária direita ou uma artéria circunflexa esquerda dominante. É caracterizado por pressão de enchimento elevada do ventrículo direito, mas muitas vezes com regurgitação tricúspide grave e redução do débito cardíaco. O infarto inferoposterior provoca algum grau de disfunção do ventrículo direito em cerca da metade dos pacientes e provoca alteração hemodinâmica em 10 a 15%. Deve-se considerar a disfunção do ventrículo direito em qualquer paciente que desenvolva infarto inferoposterior e elevação da pressão venosa jugular, com hipotensão ou choque. O infarto do ventrículo direito, que complica o infarto do ventrículo esquerdo, aumenta significativamente a taxa de mortalidade. Os infartos anteriores tendem a ser maiores e estão associados de prognósticos pior que os infartos inferoposteriores. Eles geralmente ocorrem por obstrução da artéria coronária esquerda, especialmente da artéria descendente anterior. Infartos postero-inferiores refletem obstrução da artéria coronária direita ou artéria circunflexa esquerda dominante. O infarto agudo do miocárdio ocorre quando uma das artérias coronárias, responsável pelo fornecimento de sangue ao músculo cardíaco, é bloqueado ou obstruído por um coágulo sanguíneo. O bloqueio da artéria impede a chegada de nutrientes ao músculo cardíaco, levando à morte das células cardíacas nas áreas afetadas. O órgão principal afetado é o próprio coração, especificamente o miocárdio. Os danos causados pelo infarto agudo do miocárdio podem levar a uma série de complicações, incluindo uma disfunção cardíaca, arritmias, insuficiência cardíaca, problemas na condução elétrica do coração e até mesmo morte súbita, dependendo da extensão e localização do infarto. Além do coração, é importante mencionar que alguns casos graves de infarto agudo no miocárdio pode ocorrer o envolvimento de outros órgãos adjacentes, como pericárdio, a membrana que envolve o coração, os pulmões e até mesmo o sistema vascular. Essas complicações podem surgir devido a fenômenos como derrame pericárdico, edema pulmonar ou embolia pulmonar, resultante do trombo formado no local do infarto. Em resumo, o infarto agudo do miocárdio afeta principalmente o próprio coração, que pode levar a impactos em órgãos adjacentes devido a complicações associadas. É um processo de necrose isquêmica causada pela oclusão do suprimento arterial após a interrupção do fluxo sanguíneo. Os níveis de O2 caem e o miocárdio começa a realizar metabolismo anaeróbico,
com liberação de lactato e redução do pH. Como esse metabolismo não é suficiente para as demandas do miocárdio, a bomba de sódio e potássio para de funcionar, levando ao acúmulo de sódio intracelular que causa edema celular e o acúmulo extracelular de potássio, que altera o potencial elétrico transmembrana, podendo levar à alteração do ritmo cardíaco. Ocorre também a alteração do metabolismo do cálcio intracelular, seu acúmulo no citoplasma do cardiomiocitos ativa limpases e proteases, promovendo destruição celular. O infarto do miocárdio pode ser silencioso, mas os sintomas mais frequentes são a dor no peito, a tontura ou ânsia de vômito, falta de ar, o ritmo cardíaco acelerado, suor frio e sensação parecida com ansiedade. Diagnóstico do infarto agudo do miocárdio. Para a gente compreender o diagnóstico, a gente precisa entender bem direitinho o que é um infarto agudo. O infarto agudo do miocárdio é uma condição grave que ocorre quando o fluxo de sangue para uma parte do músculo cardíaco é interrompida, causando danos ao tecido cardíaco. Essa interrupção geralmente é causada por um bloqueio em uma das artérias coronárias que fornecem sangue ao nosso coração. As principais causas de infarto agudo do miocárdio podem incluir a arteriosclerose, que é um processo inflamatório onde provoca a formação de placas de gordura na parede das artérias, a trombose, que é uma formação do coágulo de sangue dentro de uma das artérias coronárias. Os sintomas do infarto agudo podem incluir dor ou desconforto no peito, que pode se espalhar para o braço, pescoço, mandíbula e costas, falta de ar, náuseas e tontura. O diagnóstico precoce do infarto do miocárdio é fundamental para garantir um tratamento eficaz e reduzir as chances de complicações sérias. O diagnóstico do infarto agudo do miocárdio é feito por meio da combinação de exames clínicos. O eletrocardiograma é um dos principais e a dosagem de enzimas cardíacas no sangue. Os exames clínicos é geralmente feito pelo médico, onde ele procura todo o histórico médico do paciente, consultas, internações que já podem ter sido feitas pelo paciente, e ele fará um novo exame físico completo no paciente. O eletrocardiograma é o principal, pois é um exame que avalia a atividade elétrica do coração do paciente. Ele pode mostrar alterações características no padrão elétrico que indicam a ocorrência de um infarto. Dosagem de enzimas cardíacas. Quando ocorre um infarto, as células do músculo cardíaco morrem e liberam enzimas no sangue. A dosagem de enzimas como a troponina T e a troponina I e a creatina quinase MB é utilizada para detectar a ocorrência desse infarto. Outros exames complementares também podem ser utilizados, como a angiotomografia coronariana e a ressonância magnética cardíaca. Infarto agudo do miocárdio. O tratamento depende da gravidade da situação. Deve ser feito no hospital e pode incluir o uso de medicamentos para melhorar a circulação sanguínea. Também podem ser feitos procedimentos cirúrgicos para restabelecer a passagem de sangue para o coração. Algumas drogas coadjuvantes no tratamento do infarto agudo do miocárdio. Aspirina, entre outros antiagregantes plaquetários, oxigênio, analgésia e sedação, nitratos, beta-bloqueadores, bloqueadores dos canais de cálcio, inibidores da enzima conservadora de angiotensina e anticoagulantes, entre outros. Infarto, além da dor no peito. Todo mundo associa infarto à dor no peito. Esse é o sintoma mais comum,
mas nem sempre é o único. Há uma série de incômodos que podem surgir dias, semanas e até mesmo meses antes do infarto propriamente dito. Um formigamento nos braços aqui, uma dor no peito leve ali, mas que some minutos depois. Preste muita atenção, porque nem sempre o infarto é fulminante. Normalmente o coração dá alguns sinais de que algo não vai bem, como dificuldade para respirar, palidez, suor frio e até dor nas costas. Lembre que o coração é um órgão tridimensional. Os sintomas variam de acordo com a parede do coração que sofreu o infarto, a da frente, a de baixo ou a de trás. Outro fator é que o cérebro pode decodificar a dor como se ela viesse de outro órgão cuja inervação passe próxima ao coração. Na dúvida, é sempre bom procurar atendimento médico mais depressa que puder, porque tempo é vida. Se possível, não espere o SAMU. Peça para alguém levá-lo até o hospital mais próximo para fazer os exames necessários. Tempo é fundamental, porque o infarto significa a morte das células do músculo cardíaco por conta da aterosclerose, que surge quando uma placa de gordura se acumula no interior das artérias, dificultando o fluxo sanguíneo. Quanto mais obstruída estiver a artéria, maior será o dano. Por isso é importante investigar e fazer um check-up cardiológico anual a partir dos 40 anos, principalmente se você tem diabetes e pressão alta e se for fumante. E se tiver dúvida, sempre consulte um médico.